Olá, meus lindos, lindas, parças, amigos e amigas e seguidores, tanto do Insta como do YouTube. Eu tô bem feliz aí, gente, com a quantidade de pessoas que estão aí acreditando nesse projeto. Já passou de 500 inscritos e vamos subir mais esse trem aí. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, curte, compartilha, divulga, pá, pá, pá. E bora lá, respondendo a caixinha de perguntas lá. Depois eu vou pegar um dia pra fazer um vídeo só de respostas das perguntas lá, porque é bem legal isso daí. Vamos lá. Pois bem. Qual que é o motivo que me levou a escrever um livro? Na verdade, é um projeto muito antigo isso aí. Eu comecei a escrever um livro há muito tempo atrás, na época que eu fazia teatro. Eu fui produtor de teatro, escritor, diretor, ator, P todo aí. E eu fiz muito teatro, muito poema. Eu era viciado em literatura, eu era viciado em português, eu era viciado nesses trem todo aí. Né? Sempre me dei bem com essa galera aí que dá aula. E pra vocês terem uma ideia, eles me usavam muito em concursos da escola, né? Então eu fazia muito isso daí. Eu, eu reprovei muito na escola, reprovei eu acho que 6 anos, 4 eu tive que refazer, eu fui 4 que reprovei, 2 eu tive que refazer e tal, mas eu curtia muito e eu era muito apegado aos professores. Tenho amizade com professores até hoje. Eu tenho um professor aí que me deu aula há mais de 30 anos atrás, pra você ter uma ideia. E um dos livros, o primeiro livro que eu comecei a escrever e parei e abortei o projeto, ele tinha por título Tu, porém, vai até o fim. Era uma peça teatral que eu tinha feito. Eu fiz 3 apresentações, 3 a 4 apresentações dessa peça. E essa peça ela foi produzida por mim, ela foi dirigida por mim, foi todo o cenário montado, figurino, tudo. Eu tinha uma relação com então, e tudo ali foi trabalhado assim, né? E eu inclusive participei como ator, né? Depois eu vou falar, se vocês quiserem, deixa nos comentários. Se vocês comentar esse trem, eu falo, tá? Se não comentar, eu não vou parar. Não vou falar P nenhuma, merda nenhuma. Porque eu fiz muita peça teatral, bastante mesmo. E tal, fiz monólogo, caramba 4, fiz teatro mudo surdo, e assim vai. E esse negócio do livro começou por causa do teatro. Porque a peça era muito extensa. E eu falei, pô, dá um livro. E comecei a escrever. Só que eu perdi os manuscritos, perdi tudo, porque na época, o computador que a gente tinha, que eu tinha, era um 256, era muito antigo, era um Pentium 100, era bem antigo. E aí perdeu tudo, não existia esse bagulho de nuvem e tal. Um dia, se vocês perguntarem aqui, me lembrarem, tá? Tanto no Insta aqui, eu vou contar a minha história com a internet. Cara, vocês vão se assustar. Porque às vezes eu esqueço. Mas eu tenho uma relação com a internet assustadora. Nem existia internet quando eu comecei com esse trem aí. Nem aqui não era tão comum, né? E eu tenho uma história bem legal mesmo. Peçam no Insta que eu comento, não no principal, no segundo. Eu aperto, fechado, travado, daqui a pouco eu vou parar com ele. E foi aí. Passou-se alguns anos, eu tive um carro que eu era muito apegado a ele, era um Escort. Um Escort 1.8 GL, motor AP, igual o motor desse carro meu aqui. E eu comecei. Eu tinha um amor por esse carro muito grande, eu fiquei com ele 7 anos. Eu só não amei mais esse carro do que a Captiva que eu tive, porque a Captiva foi a grande paixão da minha vida. Né? Inclusive, eu vou falar dela nesse livro. Vai ter uma parte muito grande, muito especial só para falar da Captiva. E quando eu comecei também essa relação com esse carro, pra vocês terem uma pequena noção, esse carro, eu fiz o motor dele, eu troquei depois o motor dele, eu troquei os jogos de pneu dele 2 vezes pelo menos, fiz funilaria de pintura completa dele, toda a parte de suspensão dele, tudo dele, e por fim, um dia Deus me deu uma revelação. Eu não vou ficar dando spoiler do livro não, mas só uma pequena noção pra você. Quebraram o vidro e roubaram o som na época. Hoje em dia eu acho que ninguém usa mais isso, mas eu tinha muito playback, né? Que eu ficava ensaiando no carro, que eu cantava nas igrejas e tal. Então, quando eu ia pregar, ia louvar, eu andava com os playback. E aí ficava aqui, levaram o som, levaram os playback, quebraram, jogaram um tijolo no vidro de trás e quebraram. Depois passaram um tempo, colocaram fogo no carro. E tudo isso Deus tinha me mostrado antes, né? Mas também, aí eu comecei a escrever um livro também disso daí. Aí nessa época eu já tinha um computador, obviamente, bem melhor, mas também ainda era antigo. Isso daí foi em 2008, eu acho, que eu comecei a escrever esse livro, 2008, 2009, não lembro bem. Eu sei que era antes de 2010. O primeiro que eu tava falando foi em meados de 2002, 2003. Esse foi em 2010, por aí, tal.
E comecei a escrever esse livro também. Só que depois, foi passando os anos, eu perdi, cara. Eu fiquei. Perdi o prazer de tudo. Fiquei fixado na minha vida só em pregar, ir para as igrejas, seminário, pastorear, tal, e minha vida foi isso. Então eu estagnei em tudo na minha vida. Parei tudo, 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 literalmente tudo. Minha vida era aquela vida de família, sabe? Minha filha tinha, eu acho que minha filha nasceu em 2011, né? E aí, pô, eu fiquei dedicado só a isso. Então parei tudo, não fazia mais nada. Então estagnei também, né, nessa questão do livro. E em 2021, ano passado, eu acho. Quando começou esse negócio da pandemia, eu comecei a fazer lives porque não era proibido de ir para a igreja. E aí eu comecei a fazer lives. E eu comecei a fazer muito, muito, muito vídeo mesmo. Né? Insta, eu não tinha menor vontade de mexer com o Instagram. Quem criou o Instagram para mim foi um amigo meu lá do trabalho, do meu ex-trabalho. E aí eu comecei a fazer muita live, pregações, histórias, e eu fazia bastante. Só que eu não salvava, eu fazia só online, era ao vivo, e aí vinha pessoas, entravam lá e participavam, sabe esse bagulho quadradinho que hoje aí de vez em quando eu vejo os professores dando aula, tal, esse negócio, tá? Usando Teams, usando Meet, usando algumas plataformas aí. Eu fazia bastante isso com os online. E aí eu comecei a aumentar a minha vontade de escrever a minha biografia. Porque eu tenho uma revelação muito forte da minha história inteira, da minha história, da minha vida toda. E eu passei com uma doutora a semana passada e ela ficou me apertando para tentar arrancar alguma coisa de mim da minha infância. Pô, eu sou velho pra caramba, então perguntar coisa de mim da semana passada não vou lembrar, quanto mais da minha infância, mas começou a vir insights de coisas do passado, do presente e coisas do futuro que não tá tão próximo, quer dizer, não tá tão distante. Só que aí eu só vejo até uma data. E a data que vai ser publicado o meu livro um dia antes dessa data. E aí foi aonde a contagem regressiva começou. Eu falei, pô, eu preciso escrever. Preciso escrever. Eu ainda não me decidi se os personagens vão ter nomes reais ou serão nomes fictícios, porque eu tenho que pensar muito nisso também, que isso é uma coisa muito séria. Porque minha vida sempre foi muito complicada, né? E eu tenho uma história muito longa. Mas aí eu decidi fracionar. De 0 a 10, de 11 a 20, 21 a 30, 30 a 41. Decidi fracionar. 42 não vai ter. Então, decidi fazer isso aí. E é por isso que veio. Sabe, tem muita gente que me pergunta. Eu recebi muitas perguntas. Eu não respondi todas, não. Não dava. E até porque tinha perguntas que era muito pessoal, que era muito pesada. Então eu decidi falar assim, não, a gente brinca e tudo, mas tem que ter uma certa, sabe, tem que ter um pudor, tem que ter um negócio, porque tem uma galera que respeita a gente, se inspira na gente, segue a gente, conhece família, conhece a minha filha, então a gente tem que dar uma segurada. Então eu, falaram, pô, da onde veio essa liberdade toda? Existe uma diferença de liberdade e libertinagem, então eu tenho a minha liberdade, mas não tenho libertinagem, então você nunca me viu postando foto sem camisa, você nunca me viu postando foto e tal. Eu vou muito em parques, eu vou muito em clubes, eu vou muito nos legais. Inclusive, esses dias estavam me cobrando, falou, pô, Anderson, você vive e aí passeando, vive nos lugares e você não posta tudo. Cara, não dá pra postar a sua vida toda. A nossa vida não tá nas redes sociais, a nossa vida não tá no Instagram. A minha vida vai estar nesse livro, porque depois não vai acontecer mais nada. Então, minha vida vai estar nesse livro. Então, por isso que eu tomei essa decisão, porque eu quero inspirar pessoas, eu quero que gente se inspire nas coisas certas que eu fiz, não se inspire nas coisas erradas que eu fiz, e errei bastante. Tem erros que eu me arrependo, outros não. Tem coisas que eu faria igual, tem coisas que eu faria diferente, tem coisas que eu repetiria novamente, mudaria uma coisinha ou outra, mas do modo geral não me arrependo de boa parte das coisas que eu fiz na minha vida. Então, é, muita gente pergunta, cara, eu não estou exagerando. Eu recebo por dia, brincando aí, umas de 30 a 40 mensagens. Ligações, meu celular ele é programado para não atender ligações. Ele é programado para. Tem uma funçãozinha aí que eu não vou ensinar para vocês, que eu não atendo ligações. Ninguém consegue falar comigo por telefone. Né? De vez em quando as empresas que eu trabalho até brincam. Pô, você não atende? Não, não atendo, não atendo, não atendo ligação. Eu não curto conversar, eu não gosto de conversar. Se você é uma das pessoas que conversa comigo, sinta-se privilegiada, porque eu não curto.
Eu curto assim, sabe? Se a pessoa, uma pessoa muito, mas muito próxima de mim, eu curto uma chamada de vídeo, olho a olho, eu gosto de dar risada, eu gosto de compartilhar ideia, eu gosto de participar da vida das pessoas dando ideias, sugestões. E o meu livro vai ajudar muito, porque tem pessoas que têm redes sociais, que tem canal do YouTube, o Caramba 4, que eu participei desses projetos e eu me sinto muito feliz com isso, né? Então, essa é a ideia para mim, sabe? De deixar um legado, de deixar uma inspiração. A minha filha, ela é louca por mim, então muita coisa ela vai curtir assim do que ela tem. Eu já falo para ela que muita coisa ela já pode começar a ir usando, né? É lógico que tem uma parte que não é legal, que ela vai sentir, mas tudo faz parte da vida. A vida nossa não é um conto de fadas, não é aquele filme Encantada, né? Na verdade, a minha vida eu costumo falar que é o filme do Matt Damon lá, né? Que é O Senhor do Destino. Aquele filme é meu. Aquele filme foi escrito para mim. Então, aquilo é a minha vida, assim como muitas coisas. Então, esse filme, esse livro que eu estou escrevendo, já comecei inclusive, vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Então, o projeto é isso, né? Eu já procurei até os valores para lançar, tal. É óbvio que não vai ser muitos livros que vão ser divulgados, até porque eu estou pensando seriamente ainda se eu vou fazer ele de forma de manuscrito, se eu vou fazer ele eletrônico, provavelmente os dois, mas cópias de livros mesmo serão poucas para uma ou outra pessoa que é muito próxima ficar lá na sua estante, na sua coleção de livros. Eu sei que algumas pessoas vão querer, né? Dificilmente eu vou doar para alguém, porque esse bagulho é caro. Então, e também minha filha vai precisar da herança, vai precisar, então, enfim. Então, gente, é isso aí, é isso que me motivou. Eu acho que todo mundo deveria escrever um livro. Eu acho que todo mundo deveria ter um vlog, todo mundo deveria ter um canal do YouTube, todo mundo. Tem um professor aí que eu acho que ele até vai ver esse vídeo. Um menino lá de Rio de Janeiro, cara super simpático e tal, e ele interage comigo de vez em quando nas redes sociais aí. E eu falei pra ele, cara, que eu não queria no YouTube. Cria. A gente não deve satisfação pra ninguém da nossa vida, a gente simplesmente compartilha porque é legal. Ah, mas então por que que você vai abrir a sua vida nas redes sociais ou num livro? Porque a nossa vida já é aberta. É muita inocência das pessoas achar que as pessoas não sabem das coisas que a gente faz. É muita inocência. É subestimar a inteligência do ser humano, achar que alguma coisa que a gente faz é escondida ou é oculta. Não é. Tudo. A nossa vida é um livro aberto, né? Uma hora ou outra as coisas vêm à tona. Às vezes vem da forma mais dolorosa, às vezes vem da forma mais explícita, às vezes vem da forma mais simples. Cada de um jeito ou de outro vem. E aí a gente fica naquela paranoia, fica naquela neura, ai meu Deus, e agora? E agora o quê? A vida nossa é nossa e pronto. Se tem uma coisa que Deus nos deu, é a nossa vida. Anderson, mas muitas vezes impacta em outras pessoas. Tudo impacta em outras pessoas, tá? Tudo impacta. Às vezes nós subestimamos a inteligência das pessoas. Às vezes você fica na rede social lá, tá? Você tá deitado com a sua mulher, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, terminou de fazer alguma coisa, aí meia-noite vai lá bater papo com outra pessoa e acha que a pessoa não sabe, ela sabe. Ela simplesmente não quer se indispor. Simplesmente ela não quer matar a outra pessoa e você, só isso, mas que sabe, sabe, tá? Só para todos saberem, né? Ah, acorda de manhã, deu uma insônia, vai lá, 3 horas da manhã, papai, vai lá trocar mensagem e acha que ninguém tá sabendo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ninguém é tonto. Simplesmente as pessoas se fazem de tonto para não se indispor e não fazer bobagem. Porque ninguém quer parar no Globo Repórter, no SBT Notícias, ninguém quer parar lá, né, nas páginas sociais de notícias ruins, né? Porque o que tem de gente morrendo aí de amor platônico, de não sei o quê, de feminicídio, blá blá blá, não tá lotado. Então, então tá, o negócio tá feio, gente. Tá feio, tá muito feio, né? E a Bíblia diz, não há nada oculto, nada se revelar. Então minha vida é um livro aberto. Tá aberto, tá aberto. Então, é claro que a ideia não é ofender ninguém, não é machucar ninguém, não é expor ninguém, não é fazer mal para ninguém, até porque eu não nasci para fazer mal para ninguém, eu não sei fazer mal, eu não sei nem que eu quisesse, eu saberia. Então, o que eu vou falar é da minha vida, das minhas experiências, de tudo aquilo que eu construí, não foi pouca coisa. Cara, eu tenho muita história, tanto que eu comecei a escrever
E eu tive que fracionar, assim, partes para depois eu ir resgatando alguma parte da pá, 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 e assim vai, né? Então, é essa a ideia. Mas pode ter certeza que ninguém vai se machucar com a minha história, a não ser eu. Tá bom, gente? Então, isso motivou eu escrever esse livro. Espero que tenha respondido, espero que tenha gostado. E espero que tenha motivado você a escrever o seu também, escrever a sua história também, escrever a sua vida também. Você é fonte de inspiração para alguém. Beijo, tchau.